Olá, minha gente. Vim trazer hoje o depoimento da minha segunda onda da ressonância, que inclusive acabou hoje, né? Hoje completam os 6 meses que eu pedi a onda e amanhã eu vou estar enviando e-mail para dar continuidade, pedir a terceira, fazer os pedidos. Hoje exclusivamente dediquei o dia para gravar esse vídeo, né? E para iniciar o meu depoimento eu quero deixar uma frase para vocês aqui de alto impacto motivacional, sou dessas. Abre aspas. Eu já sei o que acontece se eu desistir. Eu quero saber o que acontece se eu seguir em frente. Fecha aspas. Porque essa frase é, tem agora um significado, um peso muito maior para mim. Já tinha ouvido falar, mas entrou no ouvido, saiu pelo outro. Mas depois desses últimos 3 meses, nossa, eu preciso saber o que acontece se eu seguir em frente. E eu vou começar esse meu relato contando para vocês, né? Assim como eu fiz no outro vídeo, vou contar para vocês um pouco das catarses, os resultados e depois eu conto aqui os pedidos que eu fiz, né, da segunda onda. Então eu começo por eles logo e depois eu conto para vocês juntamente o pedido e se aconteceu ou não. Vamos lá. É o seguinte. É o seguinte, minha gente, como eu falei pra vocês, eu tenho esse caderno aqui, que é o meu diário, e eu escrevo todo dia, o que aconteceu no meu dia para me poder me lembrar e poder estar contando com riqueza de detalhes, né? E tá me acompanhando mesmo, vendo, porque às vezes a ressonância ela entra na nossa vida e muda as coisas de maneira sutil. Se a gente não estiver atento, passa batido. Aí a pessoa vem, dá um depoimento daqui a 3 meses, não anotou nada, não escreveu, não se lembra mais, porque 90 dias são vários dias, né? A gente não tem memória de elefante. Aí a pessoa vem, eu já vi um monte de depoimento, ai, não tá acontecendo nada, nada mudou. Cara, pode ter acontecido um monte de coisa e a pessoa nem percebeu. Mas enfim, eu quero contar pra vocês logo que lembra que eu fiz 50 pedidos, né, na primeira onda e inclusive achei que foi muito. E falei que alguns se realizaram e outros não. Pois bem, alguns outros também vieram a se realizar logo agora na segunda onda, no decorrer dos processos. Aí eu deixei anotado aqui para vocês para contar os pedidos que aconteceram, que eu pedi lá na primeira RH, né? E também quero contar para vocês um sonho. Meu Deus, eu não sei como foi que eu esqueci de contar um sonho muito, muito real. Da primeira onda, passou batido. Mas hoje eu estava lendo e eu consegui anotar, lembrar dele, que eu deixei ele todo anotado aqui. Mas eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu da primeira onda que eu pedi. Eu tinha pedido para me resolver todas as minhas pendências de trabalho até o final do ano. Aí acabou a onda em janeiro e eu ainda não tinha resolvido. Eu estava com essas pendências que estavam me deixando com ansiedade, com agonia, com desespero. E foi por isso que eu tinha pedido isso na primeira RH, porque era um trabalho meio chato, eu não estava mais lidando bem com o cliente, eu só queria encerrar o ciclo, né? Encerrar 2022 e começar a vida nova. E não aconteceu na primeira onda, mas graças a Deus, depois de muita dor de cabeça, depois de passar ansiedade, depois de, ai meu Deus, passar tanta coisa chata, situação chata, que eu não quero nem ficar entrando em detalhes, porque não é uma coisa que se refere somente a mim, mas a outros. Então, não quero entrar em detalhes. Aí eu botei aqui, ó, depois de muito choro, muita dor de cabeça, eu resolvi todas as situações pendentes de 2022, abre aspas, sobre trabalho. E eu recebi o dinheiro atrasado, né, que eles estavam me devendo também, que foi algo que eu pedi na primeira onda, resolver todas as minhas pendências. Outra coisa que aconteceu, no último dia da RH, dessa segunda onda, os meus inquilinos, os meus não, do meu irmão que morava aqui no terreno, eles foram embora. E eu já tinha pedido, né, pra limpeza da minha casa e tal. Não eram pessoas assim que eu não quero entrar em detalhes sobre eles, mas não eram pessoas assim de fácil convívio, né, sabe? Uma pessoa agressiva, que coisa chata. Aconteceu também, a minha geladeira, eu usava uma geladeira que era emprestada e aí começou a dar problema. Eu tentei ajeitar ela, só que seria um gasto desnecessário. E aí, como ela já estava meia velha, então eu tive que trocar por outra. Uma outra de segunda mão também, porque eu não estava tendo condição de comprar uma nova. A geladeira nova é cara. Mas aí eu comecei a ficar assim, poxa, será que eu estou vivendo nessa escassez de não poder ter uma geladeira nova e tal? E aí eu acabei me tocando de que a troca dessa geladeira foi benéfica porque eu não cozinhava, e foi algo que eu pedi, né? Na primeira onda eu não cozinhava, eu comia lá na casa do meu irmão, eu comprava e entregava pra lá.
E a minha geladeira, essa que eu usava, era o tempo todo vazia, só tinha água dentro, porque tudo que eu comprava, eu deixava lá na casa dele. Então era como se o insight que eu tive, né, da geladeira parar de funcionar não foi uma catástrofe, foi uma coisa boa para que o pedido que eu fiz pudesse acontecer. E aí eu troquei de geladeira e eu finalmente pude parar de ficar comendo lá e tal. E eu comecei a fazer as compras do mês aqui para casa mesmo e enchi a minha própria geladeira. E antes que eu abri a geladeira só tava vazia, com água dentro, igual coco, né? Desculpa. E agora não tá mais. Então, isso também ajuda muito no nosso trabalho de visualização. Quando a gente pensa em uma geladeira farta, uma casa farta, a gente não pensa em abrir a geladeira só ter água, como a minha tinha. Então, vejo isso como algo muito bom que aconteceu. Há males que vêm para o bem. Males, né? Outra coisa que aconteceu da primeira onda, que eu tinha pedido vibrar no amor próprio, na autoestima e na autoconfiança. Na primeira onda aconteceu de eu vibrar em generosidade, gratidão e amor e tal, mas não foi no amor próprio, não foi autoestima, não foi na autoconfiança, não aconteceu. E veio acontecer, né, agora na segunda onda, isso que eu pedi na primeira. E eu percebi bem que houve uma diferença drástica de mudança de questão de eu me olhar no espelho e perceber o meu valor, me amar mesmo de verdade. Coisa que eu não fazia isso. O que mais? Aí eu pedi na primeira onda para me só aprender a soltar e desapegar. E isso vem acontecendo dia por dia. Nossa, gente, como é incrível. O que a gente pede vai acontecer, confia. E também tinha pedido para aumentar o meu magnetismo, né? Então, aumentou bastante. Bastante mesmo. Tipo, como o professor mesmo fala, você pedindo ou não para aumentar o seu magnetismo ele vai ser ampliado com a RH. E onde quer que você vá, você vai ser notado, você vai ser observado, você vai ser, né, admirado, e isso aconteceu bastante. Bem, essas daí foram as coisas que aconteceram agora na segunda onda, que foram pedidos da primeira. Agora, eu quero contar para vocês, né, a última coisa aqui da primeira onda, que foi esse sonho incrível, minha gente. Como foi que eu esqueci de contar ele? Deixa até anotado aqui a página que eu vou ler o que eu escrevi. Eu não sei como eu esqueci de gravar, de colocar isso. 20/10/2022. De manhã tive um sonho. Eu tinha saído de casa e ao voltar encontrei uns marginais me encarando, mas eles não me fizeram nada. Eles me deixaram passar. Logo me deparo com o portão e as portas e a janela da minha casa abertos. Já fui ficando nervosa, pensando que a minha casa tinha sido assaltada pelos marginais. Mas para o meu espanto, ao adentrar a minha casa, ela estava limpa, arejada, ventilada e muito cheirosa. Nada haviam roubado, ninguém tinha entrado. Era segura e protegida. Em contrapartida, na casa de trás, que é a casa do meu irmão, eu via um outro irmão meu, e mais esse meu irmão, bebendo. E eles estavam com o nariz sujo como quem usa drogas. E eles estavam muito, muito bêbados, escutando música alta. Detalhe, nenhum irmão meu usa drogas. O que eu entendi nesse sonho foi que na RH eu pedi para o professor limpar todos os negativos da minha casa. E eu percebo que de fato limpou e tem limpado todos os dias, pois dentro da minha casa eu sinto paz, tranquilidade, mas na casa do meu irmão, eles vivem com muita raiva, brigando e discutindo o tempo todo. Eles são duas pessoas raivosas que estão debaixo de energias malignas. Aí é o ponto final, eu vou passar a orar por eles. Esse foi o meu sonho. E que sonho, não é, minha gente? Foi um sonho assim que foi como a confirmação, né, de toda a limpeza que eu tinha pedido pro professor, né, de limpar os negativos da minha casa, de limpar aqueles inquilinos inconvenientes que estavam morando aqui, que tinham questão de agressão e um monte de coisa, sabe, gente? E quando a gente está na ressonância, a gente fica bem sensível, né? E o que a gente puder fazer para a gente se afastar, né, de ambiente negativo, vai ser melhor para a gente, porque a gente está num processo de crescimento, né, um processo de expansão. Antes de querer ajudar alguém, a gente tem que aprender a se ajudar, né? Antes de eu querer ajudar uma pessoa a andar, eu tenho que parar de engatinhar, né? E eu mesma aprender a andar para eu poder querer ajudar alguém. Então, como eu estou nesse processo, é muito importante estar em um ambiente que não tenha energias negativas. E esse sonho me mostrou exatamente isso. Eu já vinha, né, percebendo essa energia muito negativa lá na casa do meu irmão, né? E a questão da minha geladeira quebrar e eu ter que parar de usar a geladeira deles lá.
e fez com que eu cortasse, né, esse laço e tá sendo muito benéfico porque eu tô aprendendo, né, a me virar na cozinha, que antes eu não fazia nada disso. Então, é isso, gente. Eu vou agora contar pra vocês. Agora, minha gente, voltando aqui, vou contar pra vocês quais foram os meus pedidos da segunda onda. Foram 30, que é muito também. Inclusive, não vou pedir tudo isso amanhã, não, na terceira onda. Amanhã eu vou fazer minha lista de pedidos e provavelmente vai ser só, no máximo, 5 coisas. Mas depois a gente fala sobre isso. Bem, na segunda onda eu pedi limpeza, novamente, de traumas, karmas, tabus, preconceito, crenças limitantes, paradigmas, autossabotagens, pendências de vidas passadas, maldições hereditárias, medos, desfazer mapas antigos e limitantes e limpeza no relacionamento com pai e mãe. Minha mãe é falecida, gente. Mas achei... não tem essa, né? Não existe isso. Estamos todos em um lugar só. Então eu pedi isso também. Com relação à espiritualidade que eu pedi. Expressar e sentir amor incondicional nos 7 corpos. Encontrar o caminho de menor resistência para a expansão da minha consciência. Ativar todo o meu potencial co-criador, descobrir meu propósito de vida, alinhamento dos meus chakras, liberar a minha verdadeira personalidade, proteção espiritual em larga escala e autodomínio mental e emocional. Habilidade profissional. Encontrar minha missão de vida profissional que me proporcione liberdade geográfica e financeira, começar minha nova profissão. Finanças. Só um pedido. Mudar crenças negativas com relação a dinheiro. Relacionamento. Zerar meu sentimento pelo fulano de tal, pedir de novo, minha gente. Desfazer todo o entrelaçamento que fez com que eu fosse impedida de prosseguir na área amorosa e divórcio energético. Pedir consciências. Jesus Cristo. Apóstolo Paulo. Doutora Mabel Cristina. Beth Russo. Ai, te amo, Beth. Lucimara de Moraes, Taimila Miranda, Elaine Ourives e Javier Spector. É um personagem de uma série que ele é muito determinado, autoconfiante e eu acho que isso contribuiu muito para mim. Pedir arquétipos também. Arquétipo do desapego, arquétipo do fazer, aí eu botei entre aspas, entre parênteses, proatividade, ação, atitude. Arquétipo do fazer, né, gente? Gente, eu tô botando aqui porque eu tô com ar-condicionado e ventilador. Eu moro em Manaus, minha gente. É muito quente aqui. Ainda tô de mangas compridas, mas não sei porquê. Tá. Arquétipo do desapego, do fazer. Arquétipo da intuição, do herói, da águia, atleta, raposa, Cristiano Ronaldo e unidade e integração do meu ser. Esses foram os meus pedidos da segunda onda. O que aconteceu? Vamos lá para ver o que aconteceu. Com relação à limpeza, eu vou ter que contar para vocês um outro sonho que eu tive. Um sonho com o professor Hélio, né? E esse aqui eu não vou ler não, porque eu me lembro muito bem dele. E o sonho foi o sonho mais lúcido que eu já tive. Eu sei que foi um sonho... eu não sei se foi uma viagem, se aconteceu... Eu não sei dizer, gente. Foi um sonho que teve início, meio e fim. Que quando eu acordei, eu me lembrava exatamente de tudo que aconteceu. Os dias se passaram, eu ainda me lembro de como aconteceu. Eu não preciso nem ler aqui, porque eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu. Foi uma coisa... Gente, foi um sonho assim, aconteceu no 12º dia da segunda onda. E nós estávamos em uma mesa, que o professor Helicoto estava atendendo as pessoas, né? E do lado dele, à direita e à esquerda, tinham 2 mulheres auxiliando ele, e as pessoas estavam em uma fila. O que essas pessoas estavam fazendo? Estavam fazendo um processo de limpeza, né? Eu lá e fazia, eu conversava com ele e tal. Algumas pessoas estavam bebendo líquido, elas estavam carregando uma vasilhazinha com líquido, elas tomavam e conversavam com o professor Helicoto, e elas eram limpas, né? Era, sei lá, como se fosse um ritual, mas não era tipo um ritual. Só dando um exemplo, mas eu não sei direito como é que era uma palestra, assim, essa parte assim, no mínimo detalhe eu não lembro, mas o grosso eu lembro. Então, só sei que as pessoas faziam uma fila, e quando elas chegavam perto dele, elas tomavam aquele líquido, ele tocava na cabeça delas, ou então conversavam, ou falavam alguma coisa, e elas saíam de cena.
Só sei que quando chegou na minha vez, ele estava atendendo atrás da mesa e as pessoas estavam, né, aqui, ele estendia a mão, ou conversava, ou tocava e tchau. Quando chegou na minha vez, ele deu a volta na mesa, né, e as duas assistentes que estavam ajudando ele, elas iam me dar, né, a vasilha para eu tomar o líquido. E ele falou, não, não vai ser preciso. Para ela não vai precisar tomar isso. Eu mesmo vou falar com ela. Aí ele deu a volta na mesa e eu já fiquei nervosa, né? Aí, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E ele falou assim, quando ele chegou bem pertinho de mim, ele olhou nos meus olhos e ele disse assim, quando eu piscar, eu quero que você olhe bem nos meus olhos, e quando eu piscar, todo o teu processo de limpeza vai acontecer. Não te assusta, fica calma que vai dar certo. Ele falava algo assim, nesse sentido. E ele fica pronta. Aí eu ajeitava minha postura e ficava pronta. E antes dele piscar, o olho dele estava congelado. E aí eu olhei bem para ele, como ele pediu, e do nada, os olhos dele mudaram. A pupila de lá ficava de outra cor, sabe? Ficava um azul, um lilás, alguma coisa, um azul anil, um lilás, uma cor muito, muito, muito bonita e brilhosa dentro dos olhos dele. E saía uma energia, assim, uma faísca de dentro dos olhos dele. Essa faísca saía de dentro dos olhos dele e encontrava nos meus. A partir do momento que ele piscou e fez assim, saiu. E eu vi saindo. Quando encostou em mim, eu recebi aquilo, eu caí e desmaiei. E eu não sei mais o que aconteceu. Aí, no sonho, né? Não sabia mais o que tinha acontecido. E eu tava observando tudo isso, né? Aí, passaram-se 2 dias. Dentro do sonho, passaram-se 2 dias. E eu acordava, né, enrolada num pano, toda assustada. Eu ainda tava lá no mesmo lugar, naquela sala. Não tinha mais ninguém, o professor já tinha ido embora. Só tava as assistentes esperando eu acordar. Aí eu acordava e eu falava, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava passando pelo processo de limpeza. Ela, calma, a tua limpeza foi assim. E você ficou desacordada por 2 dias seguidos, porque a sua limpeza foi muito grande, foi muito forte, foi necessário, né, que você ficasse desacordada desse corpo para que ela acontecesse. Mas fica tranquila que você tá ficando cada vez mais limpa. E quando ela falou isso, eu me levantei, eu me sentia... Sabe aquela música do Fernandinho? Alvo mais que a neve, se você for tocado, ficará mais alvo que a neve. Então foi assim que eu me senti, minha gente. Quando eu me levantei e eu tava leve e limpa. E eu achei muito incrível esse sonho. Foi um sonho de início, meio e fim. E eu acho que ele realmente aconteceu. Ele realmente aconteceu em outro plano, mas ele aconteceu. E por que eu quis contar para vocês esse sonho dessa limpeza? Por que eu fiquei apagada por 2 dias? Por que eu não precisei tomar nada? Por que eu precisei só olhar dentro dos olhos dele? Era como se ele estivesse colapsando a onda, né? Colapsou a onda para mim da limpeza e atravessou o meu olhar. Porque o professor já falou, né? Ela entra pelo olhar, pela parte de cima. É só, que nem ele fala, só olhar para a pessoa já dá para saber pelo olhar se está entrando ou não. Então, eu achei importante contar para vocês, porque eu quero contar para vocês também a minha catarse, né? A maior catarse que eu já tive, eu não imaginava que eu ia ter uma catarse tão longa como essa. E tem muito a ver com o sonho que eu tive. Depois desse sonho, né? Aí eu deixei anotado aqui, foram 35 dias. Do dia 9 do 1 até o dia 14 do 2. A catarse mais longa que eu já tive. Foram noites inteiras de insônia. Acordada, acordando, não dormindo direito, com perturbação, com confuso, uma confusão mental na minha mente, entendeu? E por que eu sei que isso é uma catarse e não uma simples insônia, do nada? Porque meu problema de sono ele foi corrigido já lá na primeira onda que eu pedi, e porque depois desses 35 dias eu voltei a dormir normal, eu durmo como uma pedra, fecho meu olho e durmo, entendeu? E eu sei que isso daí foi uma catarse longa de limpeza, porque tem a ver com sono. O que aconteceu nesses dias que se passaram? Tinha dias que eu acordava de madrugada, né? Era como se o meu corpo ele tivesse sido levado para outra dimensão. Então, e ficava aquela guerra dentro de mim. E de noite, toda noite eu acordava, assim, eu tava dormindo, parecia filme de terror, gente. Eu tava dormindo e o meu corpo se levantava na cama assim, ó. E a minha boca falava palavras
colocando pra fora os meus maiores medos de madrugada, tudo só de madrugada. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha medo de escuro? É no escuro mesmo que acontece, que é pra pessoa ficar curada e limpa mesmo. Então, eu me levantava de madrugada, 2 horas da manhã. 3 horas da manhã era o horário. 3 horas da manhã eu me levantava e colocava, a minha boca falava palavras que meu cérebro não estava coordenando aquilo, não. Ela falava sem a minha ordem, entendeu? Falava coisas assim, colocando pra fora tudo aquilo que eram os meus maiores traumas e medo, coisas assim. Eu não aguento mais, como vai ser o meu futuro? Eu me levantava e falava frases soltas. Eu tô com medo do meu pai morrer. Eu me levantava, deitava e depois eu acordava de novo. Eu tô com desespero de alma. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo do futuro. E se nada der certo? Eu acordava assim, minha gente. Foi, meu Deus do céu. Ainda bem que meu pai dorme como uma pedra, ele não escuta nada, porque senão ele dizia, eu vou querer fazer um exorcismo nessa menina aí, ó. E era levantando a noite inteira, dormia de novo, eu levantava falando isso. Algumas coisas eu lembro, outras eu esqueci, porque foi uma limpeza, mas foi uma limpeza muito profunda. Eu não sei o que estava acontecendo no outro plano, eu não tava, eu acho que ainda não estou pronta para ver, né, o que estava acontecendo, que o meu corpo ia embora e depois voltava, sendo que eu me levantava da cama, Você sabe aquela sensação que você tá deitado, aí teu pé dá um espasmo, assim mesmo era de madrugada. Então eu saía gritando, falando essas coisas. O que vai ser do meu futuro? Me deixa em paz. Eu quero dormir. Eu tô cansada disso. Eu quero parar, eu quero parar. É, é, socorro! Professor, me ajuda! Eu não aguento mais, o mundo tá desabando em mim. Todos os traumas colocando pra fora, tudo, tudo, tudo. Eu sinto falta da minha mãe. Eu me sinto sozinha. Eu tenho medo do futuro. Entendeu? Contando assim parece engraçado, mas foi aterrorizante. E só parou depois de 35 dias fazendo isso, a noite inteira. 35 dias sem trabalhar direito no outro dia, agoniada sem dormir, porque a gente não dorme direito quando esse tipo de coisa acontece. E eu me lembro exatamente quando foi o dia que parou isso, cessou. Eu parei de acordar com angústia no coração, angústia no peito, peso, tonelada nas minhas costas, com dor, gritando. Quando em uma dessas noites eu estava dormindo e eu me levantei e eu falei assim, e eu me lembro, eu falei assim: nada disso vai me fazer parar de fazer a RH. Eu não vou parar. Vocês vão me deixar em paz. Eu quero paz. Eu vou continuar fazendo. Eu gritava. Eu vou continuar fazendo, mesmo vocês me perturbando. Eu não sei o que estava acontecendo. Parou. Depois que o meu corpo se levantou e falou isso. Mesmo vocês me perturbando, eu vou até o final. Eu quero ver o que acontece. Lembra que eu comecei o vídeo e falei pra vocês, eu já sei o que acontece se eu desistir, mas eu quero saber o que acontece se eu seguir em frente. Agora vocês entendem, porque isso realmente tem um significado muito maior agora na minha vida, porque eu não sei o que aconteceu, né? Talvez eu não esteja ainda pronta e não tenho conhecimento suficiente para saber, né, entendimento, mas aconteceu. E eu deixei anotado tudo aqui no meu caderno, porque foi muito, muito, muito real, foi muito desgastante. Não foi como os sonhos lúcidos que eu tive com o professor, da minha casa sendo limpa. Foi uma coisa que estava acontecendo em outra dimensão, uma limpeza tão profunda e uma perturbação. Acho que de um lado estava acontecendo uma guerra, né? De um lado a limpeza e do outro lado as forças tentando impedir, né? E a limpeza colocando para fora e as forças tentando e eu gritando: me deixa em paz, estou cansada, estou desesperada, eu não vou desistir, entende? Então foi uma situação bem angustiante. Eu acho que depois de 35 dias de catarse, eu acho que aí a onda, peraí, deixa eu dar um tempo aí pra menina, vamos esperar a próxima onda, porque ela precisa descansar. Então, gente, essa daí foi a maior que eu tive. Agora, assim, se você tem medo do escuro, como eu tinha, é nisso aí que vai acontecer as coisas com você, cara. Tudo que as nossas maiores sombras, elas vão ser colocadas pra fora na RH. E desde criança eu sempre tive medo do escuro. Era um medo de visagem, de espírito, de tudo. Então, as minhas catarses, elas não acontecem assim como as pessoas contam no vídeo. Eu senti uma dor de barriga, eu fiquei com sono, eu dormi, eu fiquei com preguiça. Não, é aqui, ó. É uma guerra aqui dentro que tem mais fim, entendeu? Mas vai ter sim, né? Eu creio que ainda tem muita água para rolar, né? Muitas ondas ainda vão tocar e eu não tô com a menor pretensão de parar, de desistir. Vai acontecer exatamente
eu falei lá, né? A minha boca falou. Eu vou continuar. Eu quero ver o que acontece se eu continuar. Agora que eu comecei, agora que estão me perturbando, é que eu vou continuar mesmo. Quero ver o que, que vai acontecer quando acontecer a limpeza completa. Então é isso, minha gente. Agora eu vou falar pra vocês das coisas boas que aconteceram, né? Eu deixei anotado aqui, eu passei a ter muita energia e 1000 pensamentos. Sabe quando você tem 1000 pensamentos positivos, é, muita energia para fazer as coisas? Lembra que eu pedi na primeira onda? Quero fazer, dar o meu melhor em tudo que eu fizer? Isso acontece. Tudo que eu faço com amor, eu faço com carinho, eu faço com vontade de servir. Eu sinto no meu coração que não é de tipo, vou fazer esperando algo em troca. Não. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou fazendo. Então, isso é muito bom. Outra coisa maravilhosa que aconteceu é que eu me conectei muito com o canal da Poli, sabe? Que o professor cita nas palestras dele, da Nefertiti. Quando eu entrei nos cursos dela e fiz alguns, meu Deus, cara, a energia daquela rainha é muito poderosa. Foi a energia mais poderosa que eu já senti. Eu não sou muito de sentir as coisas assim logo de cara, não. Passa um tempo assim aí que eu vou sentir. Sou meio racional, gente. Mas quando eu entrei no curso, me inscrevi e fiz, parece assim que aquela energia me dominou por completo, né? E eu tô muito apaixonada por Nefertiti. Eu acho que é um arquétipo que eu vou pedir agora nessa terceira onda. É o único arquétipo que eu pretendo pedir. Porque eu tô apaixonada, eu fiquei encantada. Ela é maravilhosa. Nefertiti significa mais bela chegou. E ela foi uma rainha, mas ela passou a vida inteira dela se preparando para ser uma sacerdotisa, entendeu? E ela era uma mulher muito espiritualizada, que ela conseguiu, junto com seu esposo, né, adorar a um Deus único, o que é muito difícil, o que era muito difícil naquela época. Então ela era uma mulher altamente espiritual, né? Que é uma coisa que eu quero ser, é uma coisa que eu admiro, é uma coisa muito boa, porque as pessoas geralmente falam, mas Bela chegou, pensa que é alguma coisa relacionada à beleza, mas ela era bela por dentro. Isso pra mim é muito, né, lindo de ver na história dela. Eu tô encantada por ela. Gente, eu achei dinheiro na rua. Agora que eu lembrei, gente, eu achei R$ 100 na rua, eu tava andando, e foi muito bom, porque eu pude me tocar das crenças limitantes com relação ao dinheiro que eu sempre tive. Porque eu achei o dinheiro na rua. No primeiro momento eu fiquei alegre, meu Deus, cara, achei dinheiro na rua, achei dinheiro na rua, que bom. Quando eu fui ver era R$ 100. E aí depois eu já fiquei pensando, eu não deveria ter achado. Se fosse de alguém, não vou gastar, não é meu. Eu não trabalhei. Olha só as crenças limitantes da pessoa. Ao invés de eu ficar grata porque achei dinheiro na rua, eu fiquei pensando, ai, se for de alguém. Se alguém viu eu me abaixando pegando aquele dinheiro. Então, assim, foi muito legal acontecer isso de eu achar, porque eu pude ver muitas crenças limitantes que eu precisava limpar em mim e preciso ainda sobre dinheiro. Eu já consigo sair, passear e assistir filmes e séries e me distrair sem pensar obsessivamente nos problemas. Eu sempre tive problema, né, em me divertir. Eu sempre achava que aquilo eu não deveria fazer, que eu deveria estar estudando ou trabalhando. Então, graças às reprogramações mentais do professor Hélio Couto, né, de que você precisa ter tempo para sair, para se divertir. Na própria palestra dele, ele fala: para de focar no problema, vai assistir um filme de comédia romântica, vai assistir uma comédia, vai fazer alguma coisa, vai rir, vai sair com os amigos. Então eu não achava que eu tinha o direito de me divertir e ter entretenimento. Isso mudou muito. Com relação a isso, já é um gancho para eu falar que eu co-criei, né, a viagem do meu melhor amigo mesmo, irmão, né? Em janeiro eu mentalizei, queria tanto que ele estivesse aqui, ele mora lá na Europa. E quando foi um mês depois, né, ele mandou uma mensagem: tô indo aí pro Brasil, indo aí para Manaus e a gente vai se ver. Então, assim, eu desejei e soltei, porque assim, eu só quis e pronto, não imaginei como, nem quando, eu queria só. E foi muito importante a passagem dele aqui, porque ele é uma pessoa que me conhece uma vida inteira. Ele conheceu a Luana de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 18 anos, entendeu? A minha vida inteira, e ele sempre foi uma pessoa que exercia um poder e uma influência muito grande sobre mim.
E o que eu pude perceber quando ele veio é que eu posso estar hoje, graças a RH, né? Eu posso estar hoje com pessoas e não me deixar mais influenciar. Mesmo sendo uma pessoa muito querida, muito amada, ainda tinha essa questão de ir pela cabeça dele. Poucas pessoas exercem influência sobre a minha vida e ele era uma delas. Só que com a RH eu pude perceber como os nossos caminhos são diferentes, como eu estou indo para a direita e ele está indo para a esquerda, como, apesar disso, eu ainda sou capaz de amar, sou capaz de ter empatia, sou capaz de amar como sempre amei. No entanto, são caminhos completamente diferentes, né? Então, antes eu era aquela pessoa que eu excluía as pessoas da minha vida, né? Se a pessoa não fosse compatível, se ela tivesse uma visão política diferente, eu já queria que fosse embora, sem paciência nenhuma, só a minha verdade era única e absoluta. Então, a chegada dele veio para me mostrar que o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci e o quanto, né, eu não sou mais persuadida. A pessoa pode até tentar colocar uma coisa na minha cabeça, mas é muito difícil, né, eu me deixar levar, me deixar persuadir, principalmente para fazer coisas que não vão ser benéficas para minha vida. Aí eu entro aí no arquétipo da raposa, que eu pedi, né? Eu pedi exatamente por causa disso. A raposa. Lembra que as pessoas falam, político é raposa velha? Por quê? Porque a raposa, ela é um animal que é muito esperto, muito sagaz, que não se deixa ser enganado, entendeu? Ela não é como um leão, como uma águia, mas ela se vira com o que pode, com o que tem. E a capacidade de uma pessoa enganar uma raposa é quase nula, minha gente. Então isso aconteceu muito, né? Porque eu pude ver que também eu pedi para nesse pedido para liberar a minha verdadeira personalidade. Então eu pude ver que isso realmente aconteceu, sabe? Que eu não tô ali para agradar, mesmo não querendo fazer uma coisa, fazer, entendeu? Então eu não tive medo nenhum de colocar minha personalidade, colocar o meu posicionamento e dizer o que eu queria ou não queria. Então, assim, a raposa me ajudou muito nisso. E esse pedido de liberar minha verdadeira personalidade. Então, eu não tenho mais medo do que as pessoas vão pensar, do que vão achar. Sempre a gente tem esse tipo de questionamento, principalmente nós mulheres. Ai, será que fulano vai pensar, vai achar? Então, assim, eu só coloco a minha personalidade para fora e pronto. Eu não fico tentando me encaixar ou me prender ou me desfazer de mim mesmo para entrar no mundo de alguém. Então, esse pedido foi muito importante. Você, que muitas vezes você se preocupa com o que as pessoas vão achar, peça isso para liberar a tua verdadeira personalidade, para você ser quem você é, sem medo do que as pessoas vão pensar. Porque você precisa ser você. A autenticidade é uma das coisas mais lindas que uma pessoa tem. Então, assim, se houveram momentos em que eu tive medo do que as pessoas vão pensar, vão achar que fulano da igreja, da família, do irmão, não sei o que, do meu amigo, não me importo. Vou ser quem eu sou, vou colocar minha verdade, né? Falei para ele que eu estava seguindo por esse caminho, ele não gostou, ele obviamente não gostou, mas eu não senti medo de contar, não senti medo de dizer o quanto a ressonância está sendo importante para minha vida e nesse processo de expansão. Então, assim, ele já está bem ciente. Então, ficou bem claro que a gente está em momentos diferentes, mas a amizade, né, é para sempre. Eu amo, mas seguimos por caminhos opostos. E por último aqui, gente, eu quero contar para vocês sobre as consciências que eu pedi, como foi que aconteceu. A questão da consciência do apóstolo Paulo Jesus Cristo, né, eu achei assim que foram bem fortes na minha vida. Cada dia que passa eu sinto mais vontade de estar ali conectada com Cristo. Eu tô bem espiritualizada, né, de uma maneira assim bem mais forte do que da primeira. Até porque eu pedi essa consciência e Jesus Cristo é perfeito. Pedi consciência da doutora Mabel, da Beth Russo. Eu amo a Beth Russo, sou apaixonada, a vida me surpreenda. Pratico o Ho'oponopono sempre. Não me conectei com a Lucimara de Moraes, que eu pedi, e nem com a Elane Ourives. Eu não me conectei de jeito nenhum com elas duas, gente. Não sei não, por quê? Pedi a consciência da Taimila, que é uma professora de educação física, né? Que ela tem um canal no YouTube.
E foi muito legal, porque como eu pedi arquétipo do atleta e do Cristiano Ronaldo, né, casou bem e eu consegui ter um resultado bem legal na academia. Agora, arquétipos do desapego. O arquétipo do desapego, ele foi muito forte na minha vida. Gente, foi um dos arquétipos mais poderosos que, se eu puder resumir a minha segunda onda, seria aquele sonho, a catarse e o arquétipo do desapego. Três coisas. Porque ele é muito poderoso. Se você quiser desapegar daquela pessoa que tu gosta, que não gosta de ti, que não é o melhor para ti, que você não quer mais aquilo para sua vida, se você quer desapegar daquele trabalho, se você quer desapegar, né, de pessoas tóxicas, se você quer desapegar de tudo de um modo geral, tomar a direção da tua vida e dirigir o teu próprio barco, peça o arquétipo do desapego. Mas você fique consciente que ele vai vir com força total. Ele é muito forte, muito, muito, muito. Ele é mais forte do que todos esses que eu pedi aqui. Eu acho que ele é tão forte quanto o da águia. Pediu o arquétipo da águia, pediu o arquétipo A questão do atleta, do Cristiano Ronaldo e da professora de educação física foi porque na primeira onda eu pedi glúteo. Do nada, assim, aleatório, pedi glúteo. Aí pronto, minha bunda vai crescer. Não, né, minha gente? Então eu já fui mais lúcida no segundo pedido. E aí eu pedi a professora lá de educação física, o arquétipo do atleta para eu completo, né, não só glúteo, e o do Cristiano Ronaldo, porque para mim ele é a representação máxima de como é um arquétipo de um atleta agindo dentro de uma pessoa, né? Então, para mim, eu admiro muito ele como pessoa e como profissional, então eu resolvi pedir. Então, casou muito bem. Eu até quando fez uma brincadeira no comentário de uma pessoa do último vídeo, eu disse, olha, tô com a força do incrível Hulk, tá? Hulk esmaga. Tipo, muito forte, conseguindo progredir bastante. Então, se você tá um pouquinho acima do peso, então se você é homem e quer ganhar um pouco mais de músculo, fica legal pedir, né, o arquétipo do atleta e do Cristiano Ronaldo junto, casa muito bem. Junto com algum professor, personal trainer, aí você vai conseguir ter resultados ótimos. Então é isso, minha gente. Eu sei que eu demorei muito gravando, dessa vez bem mais, mas eu tinha que contar esses sonhos, foram muito, né, impactantes na minha vida. E amanhã eu vou mandar e-mail para dar prosseguimento, pedir a minha terceira onda. E daqui a 3 meses eu volto aqui para contar para vocês. É isso, viu? Um beijo no coração, fiquem com Deus.